Beleza, pode, para não interromper, você está certo. Ligue para esses cabas não, tá? Além disso, ó, além disso, você tem o seguinte, ó. Dado A positivo e A diferente de 1, se x é maior do que 0, então, quem é o log de x na base A? Pela mudança de base, isso é o quê? O log de x na base E dividido pelo log de A na base E, ou seja, é o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de A. Ou seja, o log é a razão entre duas integrais. Que integral? Logaritmo natural de x. Integral de 1 a x de 1 sobre u dividido pela integral de 1 a A de 1 sobre u. E aqui você tem até uma forma de aproximar o log, porque você tem métodos numéricos para aproximar a integral definida. Então, se você tem esses métodos, você pode aproximar a integral definida com a precisão que você queira, você tem método numérico para calcular o log. Isso é uma forma, não é a forma, tá? A integral definida. Tá certo? Ou seja, quando você pega aqui, ó, u, e pega a função y igual a 1 sobre u, aqui sendo o 1, aqui sendo o x, quem é essa área aqui? Essa área é para x maior do que 1, essa área é o logaritmo natural de x. A área dessa regiãozinha aqui é o logaritmo natural de x. Aí você pega o u, pega o y, mesma função, y igual a 1 sobre u, o A, quem é essa área aqui? Quem é do 1 a A? Quem é? Logaritmo natural de A. Quando você divide essa área por essa, o que é que você obtém? O log de x na base A. Então, é a razão de áreas, no final das contas. Tudo volta para onde começou. Log. E essa fórmulazinha aqui, ó, isso aqui é muito forte. Porque isso aqui diz que o log é diferenciável. Tá? Porque se você tem aí, perceba que, né, não deixe de perceber, perceba que dado A positivo e A diferente de 1, quem é o log na base A? É 1 sobre ln de A, é essa constante, vezes o logaritmo natural. O log na base A é essa constante de logaritmo natural. Só que o logaritmo natural é de classe C infinito, tem todas as derivadas. Portanto, o log na base A também é de classe C infinito. Então, qual é a conclusão? Daí sai que o log na base A é o quê? É de classe, que classe? C infinito.
com, eu tenho a derivada. Quem é a derivada do log na base A em x? Quem é? Vem para cá. Qual é a derivada disso aqui em relação a x? Qual é? Qual é a derivada disso aqui em relação a x? É 1 sobre x ln de A. Qualquer que seja o x positivo. Derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x. Aulas passadas. Tá? Então você tem a forma de derivar. Log é de classe infinita. Derivada segunda. E a derivada segunda. E, ó, quem é a derivada segunda? Quem é? Hã? Menos 1 sobre x2, o quê? Ln de A. Não é? Menos 1 sobre x2, Ln de A, qualquer que seja x positivo. Então, daí eu tenho conclusão, eu tenho conclusões. Conclusões. Depois a gente vai usar essas fórmulas. Vamos fazer logo o gráfico do log. Aproveitar isso aqui. Se o A é maior do que 1, a derivada primeira é sempre positiva. Positiva em todo o intervalo 0 mais infinito aberto. Portanto, o log é estritamente crescente. Se o A está entre 0 e 1, ln de A é negativo. Então, você tem que ela vai ser estritamente decrescente. Então, daí, vamos às conclusões. Daí, o log na base A é estritamente... Depois a gente vem para cá para aprender a fazer derivação. É estritamente o quê? Crescente em 0 mais infinito, se o A é maior do que 1. Se o A está entre 0 e 1, aí a derivada primeira é negativa. Então, o log na base A é o quê? É estritamente decrescente aonde? Em 0 mais infinito, se o A, agora eu venho para cá que tem espaço, se o A é o quê, hein? É maior do que 0 e menor do que 1, tá? Agora vamos para a derivada segunda. Volta para cá, meu filho, por favor. Derivada segunda daqui. Aí a derivada segunda, se o A é maior do que 1, esse troço aqui fica negativo. Então ela é convexa. Convexa não, ela é estritamente côncava. E se o A está entre 0 e 1, isso aqui vai ficar positivo em todo x. Então a conclusão, log na base A é o quê? É estritamente convexo, côncavo, né? É estritamente côncavo se o quê? Se o A é maior do que 1. E o log na base A é estritamente o quê? Convexo se o A é maior do que 0 e menor que 1. Ok? Além disso que está aí, quem é o limite
do log de x na base A, se o x tende a mais infinito. Isso é o limite, se o x tende a mais infinito, do ln de x sobre ln de A. E quem é esse limite se o A é maior do que 1? Se o A é maior do que 1, ln de A é positivo e o logaritmo natural de x tem limite mais infinito. Portanto, isso aqui tem limite mais infinito. Vírgula. Silêncio. Silêncio. Quem é o limite quando o x tende a zero por valores positivos? Valores positivos, porque o domínio do logaritmo é o intervalo zero mais infinito. Então, quem é esse limite? O limite do log de x na base A, quando o x tende a zero por valores positivos. É o limite, com x tendendo a zero por valores positivos, do ln de x sobre o ln de A. E esse limite aqui vai ser menos infinito. Porque quando o x tende a zero por valores positivos, ln de x tem limite menos infinito. Dividido por ln de A, se o A é maior do que 1, esse limite é menos infinito. Tá? Agora a coisa muda de figura, ela troca na outra situação. Que é o limite quando o x tende a mais infinito do log de x na base A. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito do ln de x sobre o ln de A. E quem é esse limite se o A é maior do que 0, menor do que 1? Nesse caso, ln de A é negativo. Aí isso aqui tende a ter limite menos infinito. Tende a menos infinito. E o outro? E o outro? Quem é o limite com x tendendo a zero por valores positivos do log de x na base A. Isso aqui eu vou fazer se o A é maior do que 0 e menor do que 1. Ponto. Aí vai encerrar. Então isso aqui é o quê? É o limite com x tendendo a quem? A 0 por valores positivos de ln de x sobre ln de A. ln de A é negativo. Nessa situação aqui, ln de x tende a menos infinito, de forma que o limite dá quanto? Mais infinito. E aí eu estou pronto agora para fazer o gráfico do log na base A. Diga. Vamos ver. Se o A é maior do que 1, ela é estritamente côncava. Observe. Se o A é maior do que 1, a derivada é negativa, a derivada segunda. ln de A é positivo. Vezes x2 é positivo com menos, fica negativo. A derivada segunda é negativa. Se a derivada segunda é negativa, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Ela é estritamente côncava. Hã? Se o A é maior do que 1. Não. E se o A é maior do que 1. E é estritamente convexo se o A... Tá? Eu não botei se então, não. Então, os dois gráficos, y e x,
y de x. Se o a é maior do que 1, ela é estritamente crescente, ela faz isso. Isso é o gráfico de y igual ao log de x na base A, se o a é maior do que 1. Tá aí. E se o a é menor do que 1, ela faz isso. Isso é o gráfico de y igual ao log de x na base A, se o A é maior do que 0 e menor do que 1. Agora, olha aqui a derivada, ó. Olha aqui a derivada, ó. É 1 sobre x ln de A. Então, vamos ver aqui, vamos ver, derivar e usar as propriedades do logaritmo para facilitar a derivação, mas com o cuidado requerido. Então, seja f de x igual ao log na base 10 de x2 mais seno de x. Qual é a derivada aqui? Qual é? Hã? Qual é a derivada? Derivada da f em x, quem é? É a derivada do log na base A. Quando aparecer, né? Quando aparecer isso aqui, lê-se. Como é que se lê isso aqui, hein? Logaritmo de x na base A, tá? Então você tem o log dessa função aqui na base 10, composição de duas funções diferenciáveis. Então qual é a derivada da f em x? Qual é? Fica o quê? Fica a derivada no log 10 aplicado a x2, então fica 1 sobre o quê? x2 mais seno de x vezes quem? Logaritmo natural de 10 multiplicado por quem? Pela derivada de x2 mais seno de x. Qual é a derivada disso? Qual é? 2x mais cosseno de x. Tá? 2x mais cosseno de x. Lá. Essa frequência. Entendido? Entendido aí? Agora, ó. Cuidado aqui, ó. Ó. Seja f de x igual ao log na base 3 de x menos 5 sobre x menos 3. Como é que eu faço a derivada aqui? Eu posso fazer do jeito que está, aplicar a regra da cadeia. Só que eu tenho como simplificar isso aqui, porque o log do quociente é o quociente dos logs, desde que os dois logs existam. Então, observe aqui, ó. Primeira coisa, você tem o seguinte: f de x é o log na base 3 de x menos 5 menos o log na base 3 de x menos 3. Mas isso aqui, cuidado,
Isso aqui é verdade? Qualquer que seja o x maior do que 5. E o domínio da f é maior do que isso. O domínio da f tem o zero. Eu posso calcular f de zero, não posso? F de zero dá o log de menos 5 sobre menos 3, dá o log de 5 terços. Então o zero está no domínio da f, mas o zero não está no domínio desse log nem desse log, porque se eu fizer x igual a zero aqui, eu vou ficar com log de menos 5 na base 3, isso não está definido, não existe. E se eu fizer o x igual a zero aqui, também dá o log do número negativo, não está definido. Então essa igualdade não vale em todo x do domínio da função f. Vale em todo x maior do que 5. E o domínio da f é maior. O domínio da f, veja que o domínio da f, ó, veja que o domínio da f é o intervalo menos infinito 3, aberto, união com o intervalo 5 mais infinito. Porque se o x é menor do que 3, x menos 3 é negativo, x menos 5 é negativo e o quociente é positivo. Então, como é que eu faço para derivar usando a propriedade do log em todo o domínio? Aí vem uma proposiçãozinha para lhe ajudar aqui, ó. Proposição. Sejam. Quanto? 22? Pronto, encerra, começa outro.